Olá pessoal, um ótimo dia, uma excelente semana. Espero que vocês e seus familiares sejam todos bem com saúde. Hoje Deus tocou no meu coração para deixar uma mensagem que a maneira como a gente encara a vida e cada situação é que faz toda a diferença. Recentemente eu estava voltando para casa, após uma visita à casa dos meus pais, e duas situações ao longo do caminho me chamaram a atenção. A primeira foi que ao passar a rua eu vi uma criança brincando sobre um pedaço de madeira com uma grade de ventilador em suas mãos e estava brincando como se fosse um carro, um carro de rolimão, um carro de corrida. Então assim, isso me chamou a atenção que a criança não precisava de ter muito para ser feliz. Ela estava rindo, brincando em cima da madeira e com essa grade de um ventilador na rua, em frente à sua casa, uma família provavelmente muito simples, e estava toda feliz, sorridente, Então a felicidade está nas pequenas coisas, E a maneira como a gente encara cada situação. Outra, ao longo desse trajeto também eu passei por um viaduto onde eu vi uma árvore, ao pé desse viaduto, bem no cantinho, havia um casal e havia luzes, penduradas, com um pisca-pisca mesmo pendurado em cima dessa árvore, e esse casal rindo, se divertindo, e pelo que eu percebi foi que ambos são moradores de ruas, vivendo naquele cantinho debaixo de um viaduto. Então, como eu disse, a maneira como a gente encara a vida é que faz toda a diferença. A gente não precisa de ser muito, precisa de ter muito para ser feliz, É saber apreciar, ser grato e agradecer todos os dias o que a gente tem, Independente das dificuldades e aprendizados. E eu escutei uma frase que me fez refletir também, justamente sobre isso que eu estou falando agora, que foi sobre a pessoa às vezes é tão pobre, tão miserável, tão mesquinha, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Não que o dinheiro não seja importante, o dinheiro é importante muito, mas o dinheiro ele não traz felicidade, ele traz facilidade. E a verdadeira felicidade, como eu disse antes, está nas pequenas coisas da vida, Então, o dinheiro não deve ser nunca o centro de tudo, o centro da nossa vida, e sim apenas um meio de ajudar, ou um meio de facilitar não somente a nossa vida, mas principalmente a vida das outras pessoas, Existem muitas pessoas passando por dificuldade, vivendo adversidades na vida, que a gente às vezes tem uma certa tendência de reclamar por estar passando por algumas dificuldades, alguns desertos, mas se a gente for parar para pensar, existem pessoas aí com situações muito piores do que a nossa, Então que possamos ter mais empatia, mais amor ao próximo, se colocar nos lugares dos outros, Que a vida é um ciclo, Hoje você pode estar no alto e amanhã você pode estar lá embaixo. Então a gente precisa uns dos outros. Vivemos de pessoas e relacionamentos e não existe ninguém melhor que ninguém. Somos, no final das contas, todos iguais, apenas possuímos habilidades diferentes. A mensagem que eu gostaria de deixar hoje é sobre a insensatez de Nabal e a sabedoria, mansidão, submissão de Abigail, que no caso era a esposa de Nabal. Nabal, para quem não conhece, é um exemplo claro de um homem muito rico, porém rude e mau, cheio de soberba, vaidade, arrogância, prepotência e sem sabedoria. Em Samuel 25:4, enquanto Davi estava no deserto de Maom e ficou sabendo que Nabal estava tosqueando ovelhas, ele enviou uma mensagem a Nabal, desejando muita paz a ele, e toda a sua família, muita prosperidade, e pedindo que Nabal poderia dar algo de beber e comer para ele e seus homens, que eles estavam passando pelo deserto. E aí eu queria deixar uma reflexão para que vocês notem principalmente a reação de Nabal. Para quem não conhece, o que acontece quando um homem não tem sabedoria e o que ele pode causar com suas próprias atitudes, contendas, e até mesmo mortes. Então, ao receber essa mensagem, em Samuel 25:10, Nabal fez pouco caso de Davi
e menosprezou Davi, né, que na verdade ainda não era rei, dizendo: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Eu estou usando esse exemplo de Davi com Nabal e Abigail só para mostrar o contraste do que é um homem que não tem sabedoria, um homem que não pensa antes de falar, um homem que age simplesmente por instinto, né? Um homem que não tem o discernimento, a comunhão com Deus, não busca sabedoria para tomar suas atitudes, né? E as suas próprias consequências com esse tipo de atitude. Então, o que acontece? Com essa atitude que ele teve em relação a Davi, fazendo pouco caso dele, desprezando, ele concluiu, né? Por que deveria eu pegar meu pão, minha água, a carne do meu gado e dar a homens que não se sabe de onde vêm? E como eu disse, Davi, né, ao receber essa mensagem, ele ficou irado, reuniu 400 de seus homens, né, e partiu em direção à terra de Nabal para matar e destruir toda a família de Nabal. E Nabal era casado com Abigail, né, uma mulher muito sábia, mansa, humilde, submissa e temente a Deus, que ao saber do ocorrido, né, da ignorância de seu próprio marido e falta de sabedoria, né, o que ele havia causado com essa atitude impensada aí, até porque ele era um homem próspero, né, não custava nada ele poder ajudar, né, fazer o bem sem ver a quem e nem esperar nada em troca, mas infelizmente era um homem mesquinho, rude, né, sem sabedoria, vê-se claramente que não tinha comunhão com Deus. E o que aconteceu? Ao despertar a ira de Davi, Davi partiu em direção às terras de Nabal para destruir tudo, né? Porque ele estava disposto a acabar com tudo, principalmente pela arrogância, né? E a prepotência de Nabal, né? Então, com isso, a esposa, né, Abigail, ao saber do ocorrido, da ignorância e a falta de sabedoria de seu marido, e o que estava prestes a ocorrer, ela reuniu o máximo de alimentos que ela podia, né, com seus servos, e partiu em direção a Davi. E ao encontrar Davi, olha para vocês verem o que é o exemplo de uma mulher, verdadeira mulher virtuosa, né, sábia, uma mulher que pede discernimento a Deus. Você vê que é uma mulher mansa, né, uma mulher com sabedoria, uma mulher que ela vai para resolver as coisas, ela não age por instinto, ela sempre pede direção, e isso fica claro em Samuel 25, 23. Né? Abigail, ao ver Davi, caiu aos pés dele, né? Se prostrou e disse: meu senhor, a culpa é toda minha, não deis atenção àquele homem mau, no caso Nabal, né? Ele não somente, ele não dê atenção àquele homem mau, né, que era meu marido. E com essa atitude, né, de se prostrar diante de Davi, ela mostrou submissão, respeito, né, foi muito sábia, mostrou mansidão, né, e principalmente sabedoria. E com essa atitude, ela não somente apaciguou uma contenda, mas também trouxe paz, né, e evitou algo muito pior. E com isso, né, o que aconteceu? Davi perdoou, né, a ignorância do próprio marido dela, se retirou com suas tropas, né, voltou ao lugar de onde ele havia partido, e Abigail retornou às terras de seu marido, né, e o marido estava embriagado na época, num dia, né, que estava celebrando alguma festa, uma festividade. E o que aconteceu? No dia seguinte ela contou o que havia ocorrido, né, a Nabal, né, e Nabal, ao saber de tudo, teve um mal súbito e dias depois acabou morrendo, né. E no final das contas, em suma, o que aconteceu? Ao final de todo esse ocorrido, né, Davi, ao ver a sabedoria dessa mulher, ele queria ter essa mulher para ele, principalmente porque ele soube que ela perdeu o marido, né, e a convite de Davi, Abigail acabando se tornando mulher dele, né. O que eu estou usando esse contraste? Da importância, né, de uma mulher. A mulher, ela tem o poder, né, em suas mãos, principalmente quando é uma mulher virtuosa, sábia, né,
mansa, submissa, ela sabe que ela precisa ter esse lado feminino, que não que ela seja pior, né, do que o homem, na verdade andam lado a lado. Quando se fala de relacionamento, é um compromisso, né, mas cada um em seu lado, né, com as suas funções, um ajudando um ao outro. Até porque eu vejo que atualmente virou uma competição de homens e mulheres, né, um querendo ser melhor que o outro. E para que um relacionamento funcione, é preciso que haja companheirismo, né, união, respeito, admiração de ambas as partes, que possam lutar juntos para poder construir algo, né, respeitando, amando, né, tratando um ao outro com muito respeito, admiração, até porque um relacionamento ele não é feito somente de amor, né, ele é feito de... E o amor não é um sentimento, ele é uma decisão. Você escolhe ficar com aquela pessoa e você escolhe lutar ao lado dela, independente do que aconteça, né? E é preciso que haja reciprocidade, né? Se só um lado ficar lutando ou fazendo esforço para que o relacionamento funcione, isso não vai dar certo, né? Ambos têm que ter esse mesmo discernimento, essa mesma sabedoria, saber respeitar, saber ouvir, saber a hora de calar, né? Saber se colocar no lugar do outro, ter empatia, amor, respeito, admiração, e as coisas vão funcionando. E não que e principalmente acima de tudo, né? Ter uma comunhão diária e viver no mesmo propósito, né? Buscando a Deus todos os dias acima de todas as coisas, pedindo discernimento e sabedoria para que possam viver em paz e harmonia, né? Para a gente com a família na presença do Senhor. Até porque a Bíblia, né, em diversas passagens, ela deixa claro, né, o que uma mulher que não tem sabedoria ela causa num relacionamento, né? Eu vou citar algumas partes aqui da Bíblia, né? Em Provérbios 19:13, né, deixa claro que a esposa briguenta é como uma goteira constante. Em Provérbios 14, esse é um dos que eu mais gosto, né, onde que deixa claro que a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Não que o homem não esteja parte, né, mas a mulher é que ela que edifica a sua casa, né, e se ela não tiver sabedoria, viver num lar que não tenha paz, não tenha a presença de Deus, é muito complicado, né? Então, assim, para quem esteja sozinho, que esteja buscando um relacionamento, não procure simplesmente um corpinho bonito, um rostinho bonito. Isso vale tanto para homem quanto para mulher. Procure princípios e valores e veja se esses princípios e esses valores dessa pessoa que você conheceu estão coniventes com os seus, né? Porque é muito importante isso. Não tem como um evangélico viver com um macumbeiro ou um espírita viver com, enfim, com outra religião. É preciso que existem conivências, princípios e valores aí adequados com o que você vive e acredita, né? E as próprias atitudes vão dizer o que aquela pessoa vive e acredita. Porque falar de Deus hoje, até papagaio fala, né? Mas viver os princípios e valores à risca, aí já é outra história, né? Em Provérbios 27:15, também deixa claro que a esposa briguenta é como o gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar o óleo com a mão. Em Provérbios 21:19, melhor é viver no deserto do que como uma mulher briguenta e amargurada. Provérbios 21:09, melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa como uma mulher brinqueta. O que eu vejo hoje são, em se tratando de mulheres, muitas mulheres que se envolveram, né, acabaram não vivendo o propósito, acabaram se entregando e acabaram se machucando, criando feridas, né, ao longo de sua vida. E muitas das vezes elas não superaram seus traumas, suas feridas emocionais, e no final das contas é preciso que antes de você se relacionar com alguém, buscar a Deus acima de tudo, se valorizar, né? Viver o propósito, a palavra mesmo disse, buscar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E as pessoas vivem nessa carnalidade hoje em dia, né? Que virou prática muito fácil, virou algo comum, né? Eu particularmente optei por viver o propósito, mas eu não julgo ninguém,
cada um tem um livre-arbítrio para escolher isso. Mas é importante, antes de mais nada, não se envolva com ninguém, né? Procure curar suas feridas, suas mazelas emocionais, porque senão você vai acabar sangrando em cima de quem não te feriu. É muito importante que você viva o propósito, busque a palavra através da leitura diária, da Escritura Sagrada, mas procure viver isso à risca, né? Muitas pessoas hoje vivem parcialmente a Bíblia, acatam somente aquilo que é conivente para elas, mas acabam se esquecendo que não tem meio termo. Ou você vive o propósito ou você não vive, né? Então, independente de quem esteja vendo, você às vezes acha que ninguém está vendo, mas lá em cima tem alguém te vigiando. Então a gente tem o livre-arbítrio, mas cada escolha vai levar a gente a algum lugar. A pergunta é, o lugar que a sua escolha vai te levar é o lugar que você realmente quer estar? Então fica essa questão aí para reflexão. Espero que essa mensagem possa chegar no coração de quem precisa. Deus abençoe todos vocês aí, um ótimo dia e uma excelente semana. Um forte abraço. Fiquem com Deus.